Como disse no decorrer desta emissão do seu Viva Portugal, hoje vamos estar à conversa, numa breve conversa de café, por que não dizê-lo, à conversa com a escritora Limarta, que escolheu a sua cidade natal, Águeda, para apresentar recentemente o seu primeiro romance, intitulado O Último Adeus, numa cerimónia que contou com a presença de várias personalidades e que foi dedicada à afilhada da autora Luizinha, pelo seu segundo aniversário. Agora, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda e as edições Vieira da Silva promovem no próximo fim de semana, este sábado e domingo, uma ação de autógrafos em que Limarta será, digamos, a principal protagonista. A ação está marcada então para este fim de semana, sábado e domingo, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Águeda, e parte do resultado das vendas do livro, O Último Adeus, irá reverter-se a esta instituição humanitária aguedense, aos Estados da Paz aguedenses. Portanto, vamos então iniciar esta conversa com a Limarta. Ela que está, confidenciou há pouco, está um pouco nervosa. Não esteja. Muito bom dia. Obrigado por estar connosco nesta edição do seu Viva Portugal. E começaria, digamos, por lhe fazer esta questão. Como é que surgiu o gosto pela escrita, sabendo-se que, quando era menina, não gostava muito de ler? É verdade. Há coisas inexplicáveis, não é? Não era bem quando eu era menina. Acho que talvez fosse mais na fase da minha juventude. Porque antigamente, para mim, ler e escrever eram temas completamente diferentes. Mas eu acho que o gosto pela escrita vem desde miúda. Eu acho que vem talvez desde o dia em que me ofereceram o meu primeiro diário. E não tenho vergonha de lhe dizer que já vou no terceiro e ainda hoje lá rabisco aquelas passagens mais marcantes. Ler é que realmente não achava muito interessante, não. Eu, como costumava dizer às vezes à minha irmã, quando havia ler livros atrás de livros, eu dizia-lhe, isso é perda de tempo. Achava que tudo não passava, digamos, de fantasias, de estar a ler os pensamentos dos outros, eu acho que não me fascinava. Mas houve um dia, houve um momento e houve algo, um livro. Um livro que mudou para sempre esse meu pensamento errado. E hoje acho que posso dizer que eu tenho um objetivo. Eu leio no mínimo um livro por mês. Independentemente da vida agitada que eu tenho, eu ando sempre com um livro na mala. Sempre, sempre, sempre. E como é que surge a ideia, digamos, de escrever este romance? Como é que este romance começou a ganhar forma? Já disse que, pronto, que sempre gostou de escrever. Como é que começou este romance? A ideia, acho que propriamente dita, já começou há alguns anos. Foi quando me tocou-me vontade de deixar escrito no meu diário a vida da minha avó. E naquela altura era só simplesmente para que um dia os meus filhos soubessem a história dos seus antepassados. Mas eu nessa altura percebia que não estava preparada para escrever alguma coisa, seja lá o que fosse. Nem que fosse mesmo para uma história para eles um dia lerem. Porque eu queria que o meu livro fosse, como tantos que eu já li, aquele passaporte que nos leva para outro lugar, para um mundo isolado só nosso, que nos ajuda a escapar àquelas mediocridades que a vida tantas vezes nos envolve, percebe? Eu queria que quem o lesse conseguisse viver a história na sua plenitude, à sua maneira. Queria que entrasse em cada personagem com facilidade e havia aqui um pormenor, era que acima de tudo a escrita fosse acessível a qualquer idade, mesmo àqueles que têm pouca escolaridade, como é o caso da minha mãe, porque foi a pensar nela que eu escrevi. E então, passados uns anos, numa das tantas noites de insónias quando eu estive doente, eu dei comigo a rabiscar. E então foi ali, naquele momento, com uma vozinha interior que me disse assim, chegou o momento. Então acho que nessa altura estava inspirada, não é? E o meu livro também começou a ser o refúgio dessas noites. E pronto, aqui está ele feito. Este livro que gira, digamos, em torno então da vida da sua avó materna, uma mulher forte, personalidade única, que defendia a família como ninguém, não é? Como é que esta história depois se desenvolve? Para deixar um pouco também de água na boca àqueles que nos estão a ouvir e que gostam de ler. Pois, é assim, eu não posso dizer a história toda. Claro, senão depois, também perdia. Pronto, mas é assim, a história fala-nos de 3 gerações de primogênitas e guia-nos por várias décadas do século XX. A primeira geração que eu falo é a da minha avó, pronto. Uma mulher que viveu um grande amor, mas no meio da pobreza e em abraços com a doença vividas naquela altura, que era a tuberculose. E então,
eu vou chegar à última geração, porque não é difícil de eu estar aqui a dizer que se eu falo na primeira e que a primeira é da minha avó, se eu estou a falar em 3 gerações vai chegar à nossa geração, à geração de hoje. E é de certa forma para as pessoas perceberem que falam em tanta crise hoje fala-se em crise, mas crise para mim era aquela que se vivia naqueles anos. Exato. Nos anos 30, nos anos 40, em que as crianças iam descalças para a escola, que não tinham uma boneca, que não tinham uma bola de futebol. Hoje muitas crianças têm uma PlayStation, não lhe falta nada. Naquela altura as crianças tinham apenas uma peça de roupa e toda rota, remendada. E hoje não, as nossas crianças, a mãe leva a criança à escola, eu falo por mim, né, que levo os meus filhos à escola e como eu, a maior parte dos pais, preocupamos-nos com eles. Naquela altura não, por isso as pessoas hoje falam em crise, mas se calhar, eu não vivi naquela altura e ainda bem, não é? Mas se a gente vivesse um bocadinho naquela altura, se calhar crise, era essa época em que a minha avó viveu. Então depois eu falo na geração da minha mãe, que como ela vinha de uma família muito pobre, o que ela teve que lutar para ter uma vida melhor e com mais dignidade. Ela aqui também vive um grande amor, só que o destino foi-lhe traiçoeiro. E aqui já não conto mais, não é? Exatamente. Nesta geração, eu faço recordar Águeda, quando ainda era vila, as noras do Rio, etc. E, por fim, falo na minha geração, claro, como eu disse, que irá dar conclusão ao último adeus. Como eu nasci em Águeda, eu falo com muito carinho da minha linda cidade e tenho que salientar aqui um pormenor que, quanto a mim, eu acho que é importante, que acaba por ser o rosto da minha história, que é a capa do livro. É um orgulho para mim e acho que para todos nós aguedenses, porque a editora mandou-me várias fotos para eu escolher, mas em nenhuma delas eu tinha aquele toque majestoso da minha cidade. Então, sem hesitar, optei por uma foto que a minha irmã lá tinha da nossa pateira e eu acho que o livro ficou magnífico. E já tens chegado, digamos, ecos, conversas com pessoas que já compraram o seu livro e já leram o seu livro? Olha, já. E, sinceramente, não podem ter sido melhores. É assim, uns dizem que o livro é magnífico, outros que o leram num dia ou numa noite de tão interessante que é, que para mim é uma glória, não é? Que o livro toca bem no fundo de cada um, que é fácil viver a história e entrar na vida de cada personagem. Dizem que a escrita que é muito fluida, que era isso realmente que eu queria. Uns dizem, gostei muito, outros, toquei-me, chorei. Já houve quem dissesse, deves-me um pacote de Kleenex, sei lá. Bastem acederem à minha página oficial do Face, que estão lá tantos comentários que me comovem muito. Portanto, Limarta, não é? Que podemos encontrar no Facebook e também para todos os ouvintes que nos escutam. Apetece-me dizer que, digamos que é capaz de ser o primeiro de muitos trabalhos literários de Limarta. Portanto, vai continuar a escrever? Pois, não sei. É o que muitos também me estão a perguntar. Dizem que o livro que soube pouco e que lhes dá a sensação de ir haver uma continuidade. É lógico que irá haver continuidade. Se eu falei em 3 gerações, é lógico que ao longo dos nossos mais anos irão haver muito mais gerações e alguém que escreva mais outra geração e fale, não é? É assim, não sei. Por agora eu tenho que dar apoio e divulgar o último adeus. Tenho sessões de autógrafos agendadas em Viseu, Aveiro, Vila Nova de Gaia e tudo isso me está a ocupar muito tempo, não é? Mas quem sabe um dia, não sei. Exato. E este fim de semana é então, digamos, nos Bombeiros de Águeda, que digamos, parte também da receita do seu livro vai também para os Soldados da Paz. O que é que eu gostava de fazer aos aguedenses, para final também a nossa conversa? Olha, assim, eu sei que as pessoas estão fartas de serem bombardeadas com peditórios para tudo e mais alguma coisa, eu sei. E também sei que a vida não está nada fácil. Mas eu acho que num cantinho escondido no nosso coração, eu acho que há sempre algo que nos toca quando nos falam num donativo aos bombeiros. Eu fiz questão que o meu livro fosse lançado na minha cidade natal. E muito honestamente eu nunca pensei que ele tivesse a aceitação que está a ter. Então eu decidi partilhar. Eu não gosto de utilizar a palavra sucesso, mas digamos o sucesso do meu livro com alguém. Então pensei numa instituição e decidi-me pelos bombeiros. Por alguém que silenciosamente está lá quando eu precisar. Para terminar então, a mensagem que eu quero dizer aos aguedenses é a seguinte: na vida, as coisas de maior valor são aquelas que não têm preço. Se calhar nós é que passamos tempo demais a pensar quais são. Mas todos nós
temos a certeza que os bombeiros podem não ter preço, mas têm um grande valor. Então eu estarei lá sábado todo o dia e domingo todo o dia, para que ninguém possa dizer que queria contribuir, mas que não teve tempo. Pronto, eu então agradeço a vossa colaboração e então meu muito obrigada. Muito obrigado também, então, Limarta. Tem um próximo livro, quem sabe? Sim. Obrigada. Muito obrigado, Tá, muito bom dia. Obrigada. A escritora guedense, Limarta, a falar sobre o seu Último Adeus, livro que poderá então ler e então poderá passar a interpretação de autógrafos este fim de semana nos Bombeiros Voluntários de Águeda e adquirir o livro, porque não? E já sabe que parte da receita do livro vai então para os Estados da Paz. Vamos